Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar verdadeiramente no que está acontecendo na sua vida? Não estou falando apenas das circunstâncias externas, dos desafios do dia a dia, das pressões financeiras ou dos conflitos interpessoais. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que acontece no âmago do seu ser. Existe uma guerra sendo travada, e você é o campo de batalha. Essa guerra não é física, mas espiritual. É uma luta constante entre a luz e a escuridão, entre a paz e a ansiedade, entre a esperança e o desespero. Muitas vezes você nem percebe que está nela. Acorda, vai para o trabalho, cuida da família, mas por dentro algo pesa. Um medo inexplicável, uma tristeza que não sai, uma ansiedade que parece não ter fim. É nesse momento que você precisa entender. Você não está sozinho. Espírito Santo, hoje eu te convido, me ajude a guerrear contra todo o mal. Essa não é apenas uma oração, é um chamado às armas. É o reconhecimento de que sem a ajuda divina, essa batalha é impossível de ser vencida. E é aqui que entra o protagonista dessa nossa jornada, o Espírito Santo de Deus. A primeira grande lição é esta: Deus respeita a sua liberdade. Ele não invade a sua vida sem permissão. Ele não força a sua presença. Eu te convido a entrar no meu coração, na minha mente e na minha vida. Venha, Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Isso é humildade. Isso é reconhecer a própria limitação. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes lutou com as próprias forças até se desgastar? É claro, hoje eu reconheço que sem ti não há vitória verdadeira. Essa oração é o seu primeiro passo para a vitória. Convidar o Espírito Santo para lutar ao seu lado. Mas por que o Espírito Santo? Por que não orar diretamente a Deus Pai ou a Jesus? Porque o Espírito Santo é o confortador, o advogado, o poder que habita dentro de você. Ele é a ponte entre o céu e a terra, a presença viva de Deus dentro do seu coração. Quando você o convida, você não está pedindo ajuda distante. Você está pedindo ajuda presente, ativa, poderosa. O texto revela uma verdade que muitos ignoram. A guerra mais intensa está travando agora mesmo dentro do seu peito. É o medo sussurrando que você não vai conseguir. É a ansiedade roubando seu sono. É aquela tristeza que insiste em apagar sua esperança. Essa é a batalha mais difícil. É fácil culpar o chefe, o cônjuge, as circunstâncias. Mas e quando você está sozinho no quarto? E o medo bate à porta? E quando, mesmo rodeado de pessoas, você se sente completamente só? É aí que o inimigo ataca. Ele quer você derrotado internamente, porque um coração ferido é um coração vulnerável. O Espírito Santo veio para mudar isso. Ele veio para transformar seu interior de campo de batalha em santuário de paz. Como? Através da sua presença. A presença de Deus é a única coisa que pode calar o medo, preencher o vazio e renovar a esperança. Mas ele só entra quando você o convida. O texto não deixa dúvidas. Existe uma força maior que tudo isso. Uma presença que pode transformar seu interior. Essa força é o Espírito Santo. Ele é a esperança viva. Ele é a garantia de que não importa o tamanho da batalha, você não está sozinho. Quando você diz: Espírito Santo, me ajude a guerrear contra todo o mal, você está declarando duas verdades poderosas. Você reconhece que há uma força contrária agindo na sua vida. Não é apenas azar, não é apenas coincidência, é uma realidade espiritual. Você confia que há uma força maior, o Espírito Santo, capaz de vencer esse mal. Essa oração é um ato de fé. E fé, como diz a Bíblia, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Você não vê o Espírito Santo, mas você sente a sua falta, e ao convidá-lo você abre espaço para que ele entre e mude tudo. O texto diz: venho como estou, com minhas falhas, minhas lutas e minhas limitações, mas também com a esperança de que a tua presença pode transformar tudo dentro de mim. Essa é a postura correta. Vulnerabilidade com esperança. Você não precisa estar perfeito para convidar o Espírito Santo. Você precisa estar disposto a reconhecer a necessidade, disposto a abrir o coração, disposto a entregar o controle. É nesse momento de entrega que começa a transformação. Hebreus 11:1. Você não vê o Espírito Santo, mas você sente a sua falta, e ao convidá-lo, você abre espaço para que ele entre e mude tudo. O início da transformação. O texto diz: venho como estou, com minhas falhas, minhas lutas e minhas limitações, mas também com a esperança de que a tua presença pode transformar tudo dentro de mim. Essa é a postura correta. Vulnerabilidade com esperança. Você não precisa estar perfeito para convidar o Espírito Santo. Você precisa estar disposto a reconhecer a necessidade, disposto a abrir o coração, disposto a entregar o controle. É nesse momento de entrega que começa a transformação. O Espírito Santo não veio para te julgar, veio para te libertar. Ele veio para te guiar, te fortalecer, te consolar. Ele veio para te fazer vencedor, mas ele só age quando você o convida. Portanto, hoje, neste exato momento, você é convidado a entrar nessa guerra, não como um soldado exausto,
mas como alguém que encontrou o Comandante Supremo. O Espírito Santo não é apenas um ajudante. Ele é o Senhor da guerra dentro de você. Escreva nos comentários: me ajude a guerrear, Espírito Santo. Faça isso com fé, porque suas palavras têm poder. E ao fazê-lo, você não está apenas pedindo ajuda, você está mudando de lado. Você está deixando o campo do medo e entrando no campo da fé. Você está deixando a derrota e abraçando a vitória. Porque quando o Espírito Santo entra na guerra, não existe inimigo que resista. Essa é a promessa. E essa é a sua realidade, a partir do momento em que você aceita o convite. Meu irmão, minha irmã, a oração poderosa que você ouviu não apenas convida o Espírito Santo para a guerra, ela também alerta para uma realidade crucial. A guerra mais intensa está travada dentro do seu peito. O texto é claro. É o medo sussurrando que você não vai conseguir. É a ansiedade roubando seu sono. É aquela tristeza que insiste em apagar sua esperança. Essas não são apenas emoções passageiras. São armadilhas invisíveis, estratégias sutis do mal para nos desgastar, nos desencorajar e nos afastar da presença de Deus. A oração promete que o Espírito Santo pode transformar seu interior de campo de batalha em santuário de paz. Mas para isso é essencial identificar o inimigo e suas táticas. Você já parou para pensar por quê? Mesmo em dias bons, um pensamento negativo pode surgir do nada e arruinar seu humor? Ou porque, quando tudo parece certo, uma onda de insegurança o atinge? Essas são as armadilhas invisíveis, e elas estão mais presentes do que imaginamos. A guerra mais intensa está travando agora mesmo dentro do seu peito. O inimigo sabe que atacar diretamente o seu exterior pode ser difícil, especialmente se você está firmemente fundamentado na fé. Então ele muda de tática. Ele ataca por dentro. O mal se disfarça de anjo de luz, como diz a Bíblia, 2 Coríntios 11:14. Ele não vem gritando: eu sou o mal. Ele sussurra, ele planta dúvidas, ele amplia medos, ele distorce verdades. Ele faz você acreditar que seus sentimentos são a realidade absoluta, quando na verdade eles podem ser enganos. É o medo sussurrando que você não vai conseguir. Esse medo não vem de você. Ele é uma voz externa tentando semear a desconfiança em suas habilidades, em Deus, no futuro. Ele quer que você desista antes mesmo de tentar. É a ansiedade roubando seu sono. Esse não é apenas o estresse do dia a dia. É uma inquietação espiritual que te mantém acordado, te consumindo, te fazendo perder a paz e a comunhão com Deus. É aquela tristeza que insiste em apagar sua esperança. Às vezes, a tristeza parece ter uma vida própria. Ela não responde à razão, não se dissipa com distrações. É uma nuvem escura que obscurece tudo, fazendo você duvidar do amor de Deus. A oração é muito específica. Ao decorrer desse clamor, vou te mostrar exatamente como identificar essas armadilhas invisíveis que estão sabotando sua paz interior. Aquelas que se escondem nas pequenas coisas do seu dia a dia. É aí que o inimigo é mais astuto. Ele não precisa de grandes tragédias para te abalar. Muitas vezes, ele usa o cotidiano. Um comentário desgastante de um colega. Uma notícia desanimadora. Uma mensagem não respondida. Uma comparação com a vida dos outros nas redes sociais. Uma tarefa simples que dá errado. Nesses momentos aparentemente insignificantes, o mal planta sementes. Você não é bom o suficiente. Você não é amado. Você não vai conseguir, nada vai dar certo. E se você não estiver atento, essas sementes crescem, alimentadas pela sua própria insegurança e cansaço. O mal muitas vezes se esconde em pequenas coisas. Se esconde nas palavras que ouço, nos pensamentos que cultivo, nas atitudes que me afastam de ti. Reconhecer esses momentos é o primeiro passo para neutralizar o ataque. Identificar essas armadilhas requer consciência espiritual. É preciso aprender a discernir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. O Espírito Santo é o nosso maior aliado nessa tarefa. A oração pede: clareia meus olhos, Espírito Santo, para que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Ilumina meus passos. Mostra-me os lugares onde não devo estar. Afasta-me das situações que não me edificam. Tira de perto de mim aquilo que pode me ferir. Se você nota que certos pensamentos negativos aparecem com frequência, especialmente quando você está cansado ou vulnerável, pode ser uma armadilha. Eu sou um fracasso. Nunca vou conseguir. Deus não me ama. Esses pensamentos precisam ser confrontados com a verdade da palavra de Deus. Você que antes orava com facilidade, agora sente dificuldade. Você que antes lia a Bíblia com prazer, agora a vê como obrigação. Você que antes sentia paz na comunhão, agora se sente distante. Essas podem ser consequências de uma armadilha espiritual. Se você reage com raiva, tristeza ou desespero a situações que normalmente não o afetariam, pode ser um sinal de que algo está atacando sua paz interior. Mesmo quando as coisas estão bem, você se sente vazio, sem esperança, sem motivação? Essa tristeza persistente pode ser uma armadilha do inimigo. Espírito Santo,
Dá-me discernimento para perceber quando o mal tenta se aproximar. Mostra-me quando eu estiver em perigo. Fala ao meu coração quando algo não for seguro. Desenvolver o discernimento espiritual é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. É aprender a reconhecer quando um pensamento, uma emoção ou uma situação está alinhada com a vontade de Deus ou com os planos do inimigo. Isso não é paranoia, é proteção. O Espírito Santo nos dá sentido de sabedoria. Êxodo 31:3. E nos revela as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Quando você está conectado com Ele através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão, fica mais fácil identificar as vozes que não são dele. A oração não apenas identifica as armadilhas, mas também oferece a solução, a presença e a proteção do Espírito Santo. Eu confio que quando tua presença me envolve, não há escuridão que permaneça. Não há mentira que resista. Não há força contrária que prevaleça. Eu não aceito ser vencido pelo mal que me cerca, nem pelo mal que tenta nascer dentro de mim. Eu me agarro a ti, Espírito Santo, e clamo. Ajuda-me a guerrear contra todo o mal. Identificar as armadilhas invisíveis não é viver com medo, é viver com consciência e fé. É reconhecer que o inimigo existe e é astuto, mas também reconhecer que o Espírito Santo é mais poderoso. A oração poderosa nos ensina que a batalha é real, mas a vitória já está decidida. Quando você identifica as armadilhas e clama ao Espírito Santo, você está tomando o controle espiritual da sua vida. Você está dizendo: não hoje, você não vai me derrubar. Portanto, fique atento, ore com discernimento, confie na proteção do Espírito Santo. E lembre-se, mesmo quando você se sente sem forças, existe uma presença que nunca se cansa de cuidar de você. Essa presença é o Espírito Santo, pronto para guerrear contra toda armadilha invisível que o inimigo colocar no seu caminho. Escreva nos comentários: Espírito Santo, abre os meus olhos para ver as armadilhas invisíveis. Protege-me delas. Declare sua fé na vitória sobre essas táticas sutis. Porque com o Espírito Santo ao seu lado, nenhuma armadilha é forte o suficiente para te vencer. Meu irmão, minha irmã, a oração poderosa que você ouviu não apenas reconhece a batalha, ela clama por intervenção divina. Ao final do vídeo, vamos fazer uma forte clamor que tem o poder de revestir você com uma força sobrenatural para vencer não apenas os ataques externos, mas principalmente aqueles pensamentos e sentimentos que nascem dentro de você. Essa não é uma força qualquer. É uma força que transcende a física, a mental e a emocional. É uma força sobrenatural, uma energia espiritual que só o Espírito Santo pode fornecer. A oração entende uma verdade fundamental. As batalhas espirituais exigem uma resposta espiritual. Você já se sentiu esgotado, não é mesmo? Mesmo após um dia de descanso, o peso no peito permanece. Você já tentou todas as estratégias humanas: respirar fundo, ouvir música, conversar com amigos, e ainda assim a força parece não voltar? É aí que o clamor por força sobrenatural se torna essencial. Porque essa força não se esgota, ela renova, ela sustenta, ela vence. A força sobrenatural do Espírito Santo é aquela que vai além do que eu consigo entender. Filipenses 4:7. É a força que fez Daniel fechar a boca dos leões, que abriu o mar para Moisés, que deu coragem a Davi contra Golias. É a mesma força que habita dentro de você, mas precisa ser ativada, conectada, clamada. Clareia meus olhos, Espírito Santo, para que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Ilumina meus passos. Mostra-me onde não devo estar. Afasta-me das situações que me ferem. Isso tudo requer uma força que você sozinho não possui. É a força de discernir, de resistir, de evitar. É a força de andar em segurança mesmo em meio aos perigos invisíveis. A capacidade de não cair diante das pressões da vida. Reveste-me de coragem, de firmeza e de resistência para não cair diante das pressões da vida. Não apenas resistir, mas seguir em frente. Eu não quero apenas resistir às batalhas. Eu quero vencê-las. Capacidade de se levantar após quedas. Dá-me, Espírito Santo, o poder de levantar quando eu cair, de recomeçar quando eu falhar e de seguir em frente quando eu pensar em parar. A força de mudar por dentro, mesmo quando as circunstâncias permanecem as mesmas. Por que clamar? A importância do pedido específico. A oração não é um discurso genérico, ela é um clamor específico. O texto diz: Espírito Santo, segura a minha mão e levanta-me quando eu não tiver forças. É um pedido direto, vindo de um lugar de vulnerabilidade e necessidade real. Clamar é mais do que pedir, é implorar, é reconhecer que a situação é maior do que você, é deixar de lado o orgulho e dizer: eu preciso de ajuda. Uma ajuda que só você pode dar. O clamor é importante porque ele reconhece a dependência. Eu sei que sozinho eu não consigo e por isso te peço: dá-me força quando eu me sentir fraco. Ele abre espaço para a nação divina. Deus age de formas poderosas quando o coração está aberto e humilde. Ele fortalece a fé. Ao clamar, você exercita sua fé, confiando que Deus ouve e atende.
O momento do clamor. Quando a força é mais necessária, há momentos em que eu sinto que não vou aguentar, em que o peso das batalhas me faz pensar em desistir. Talvez hoje tenha sido um daqueles dias em que as lágrimas desceram sem você conseguir segurar. Quantas vezes deixei que minhas emoções nublassem a minha visão, mas eu não quero ser refém dessas trevas dentro de mim. Quantas vezes eu me sinto perdido em meio a tantas vozes, tantos caminhos, tantas distrações. É nesses momentos, quando suas forças humanas se esgotam, que o clamor ressoa mais forte. E é exatamente aí que o Espírito Santo se move, porque ele não veio para os fortes. Ele veio para os fracos, para mostrar que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O clamor não precisa ser apenas com palavras. Ele é um movimento do coração, mas as palavras, quando ditas com fé, têm poder. O texto nos convida. Escreva nos comentários. Me ajude a guerrear, Espírito Santo. Escreva com fé, pois suas palavras irão ecoar com força no mundo espiritual. Eu reconheço que as batalhas não são apenas externas. Muitas delas estão dentro de mim. Eu me entrego. Entrego minhas preocupações, minhas dores e meus medos. Entrego as batalhas que eu já não sei lutar. Eu me agarro a ti, Espírito Santo, e clamo. Ajuda-me a guerrear contra todo o mal. Espírito Santo, não me deixes desanimar diante das lutas. Mantenha acesa a chama da esperança dentro de mim. Paz que vai além do entendimento. Enche-me da tua paz. Aquela paz que vai além do que eu consigo entender. Coragem inabalável. Sopra em meu coração uma coragem que eu não encontro em mim mesmo. Resiliência. Dá-me resiliência para suportar os ventos contrários. Transformação interior. Espírito Santo, dá-me discernimento para perceber quando o mal tenta se aproximar. Afasta-me de situações que possam trazer destruição. Vitória contra o desânimo. Espírito Santo, não permitas que eu desanime. Ensina-me a lutar cada dia com fé e confiança em ti. Essa força não é para exibir, mas para viver. Ela é para te manter firme quando tudo ao seu redor desaba. É para te dar esperança quando as lágrimas descem sem controle. É para te dar coragem quando o medo bate à porta. O testemunho da força. A história de Raíssa. A história de Raíssa, citada no texto, é um exemplo vivo do poder do clamor. Ela estava em sua zona de guerra interior quando decidiu clamar. Espírito Santo, me ajude a guerrear contra todo o mal. O resultado? Uma paz inexplicável começou a descer sobre ela. Era como se uma armadura invisível estivesse sendo colocada ao redor de seu coração. Raíssa não teve seus problemas resolvidos magicamente, mas ela descobriu que não estava lutando sozinha. E essa descoberta, essa conexão com a força sobrenatural do Espírito Santo, mudou tudo. A força não veio de fora para resolver tudo, mas de dentro, embora originária do Espírito, para mudar a forma como ela encarava a batalha. Portanto, meu irmão, minha irmã, o clamor por força sobrenatural não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo para recebê-la. A oração poderosa nos ensina que essa força está disponível, está à sua disposição. Mas ela precisa ser clamada, precisa ser conectada, precisa ser vivida. Hoje, neste momento, você pode fazer esse clamor. Pode dizer de coração: Espírito Santo, me ajude a guerrear contra todo o mal. Reveste-me com tua força. Dá-me coragem, firmeza e resistência. Ensina-me a avançar, a vencer, a me levantar, porque sei que minha vitória não está em mim, mas em ti. Escreva nos comentários: Espírito Santo, reveste-me com tua força sobrenatural. Estou clamando por ti. Faça isso com fé, porque o Espírito Santo está ouvindo e ele está pronto para agir.